Olá, alunos! Chegamos então ao capítulo 4 do nosso livro didático, né, em que nós iremos conhecer os mecanismos de transferência de energia. Tá? Então, para recapitular um pouquinho aqui, nós já vimos que quando dois corpos possuem temperaturas diferentes, o corpo que tem maior temperatura vai ceder energia para o corpo que tiver menor temperatura, não é isso? Então, nós teremos aqui uma transferência de energia, e quando ocorre essa transferência de energia entre corpos que estão a diferentes temperaturas, nós chamamos isso de calor. E existem três maneiras dessa transferência de energia acontecer, que é o que nós vamos estudar aqui, que é a condução, a convecção e a radiação. Então, vamos começar aqui com a condução. Aqui nós temos uma situação em que nós temos aqui um corpo, pode ser também dois corpos aqui, unidos, e temos regiões que estão a temperaturas diferentes. Aqui tem uma chama, então essa região aqui vai estar numa temperatura maior e essa daqui numa temperatura menor. Bom, e nós sabemos que quando a temperatura é maior, as moléculas ficam mais agitadas. E aí o que acontece? Por estarem mais agitadas, essas moléculas vão colidindo aqui com as moléculas vizinhas, e através dessas colisões elas vão transferindo energia para as moléculas vizinhas. E aí, após um certo tempo, ela vai sendo transferida até ela atingir todo o corpo. Isso acontece através de inúmeras colisões, ou seja, a condução é um processo de transferência de energia que acontece através do contato entre os corpos que estão a diferentes temperaturas. E existem alguns fatores que vão influenciar aqui nessa transferência de energia. E nós vamos ver quais fatores são esses. Primeiro é o tipo de material. Nós temos materiais que são bons condutores de energia, por exemplo, os metais. Vocês já devem ter percebido que quando você aquece a ponta de um metal, rapidinho você sente aquela energia térmica lá do outro lado. Então, os metais, até por eles terem elétrons livres, eles são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos também. Porque os elétrons livres, eles fazem com que essas trocas de energia, essas colisões ocorram mais facilmente, transferindo assim a energia mais rápido. E temos também materiais isolantes térmicos, por exemplo, a madeira, o isopor, eles possuem menos elétrons livres, eles possuem os átomos mais presos, e isso dificulta a colisão entre eles, e aí o processo de transferência de energia fica mais lento. Tá? Então, essas propriedades térmicas do material, nós resumimos isso com uma constante chamada condutividade térmica, tá? Que é representada aqui pela letra K. E aí, quanto maior for essa condutividade térmica, mais rapidamente vai ocorrer a transferência de energia no material. Então, materiais metálicos vai ter uma condutividade térmica alta. Materiais isolantes, isopor, madeira, tem uma condutividade térmica baixa. O ar, por exemplo, devido ao espaçamento entre as moléculas, também é um isolante. Bom, outro fator que interfere também é a área de contato. Imagine que isso aqui são dois corpos diferentes. Essa área aqui do contato vai interferir. Quanto maior for essa área de contato, melhor, mais rápido vai ocorrer a transferência de energia. Se a gente pegasse, por exemplo, esse material aqui, essa parte azul, e colocasse ele aqui embaixo, a área de contato ia aumentar bastante, E aí a transferência de energia ia acontecer muito mais rápido. Então, a área de contato também é importante. Outro fator é a espessura. Eu até coloquei aqui o desenho de uma parede, porque é como se fosse a espessura da parede, o tanto que a energia térmica vai ter que atravessar ali. Aqui nesse desenho, é como se fosse o comprimento da barra, que é essa distância entre o ponto onde está a chama e o ponto mais frio. Quanto maior for esse comprimento, for representado aqui na parede pela espessura, mais difícil vai ser transferir essa energia. E na área de vocês, na área técnica aí, da parte de edificações, de construção civil, isso é muito importante, porque nas paredes, por exemplo, você vai ter, quanto maior for a espessura, maior o isolamento térmico dela, e além dela ter uma boa espessura aqui para isolar termicamente, são utilizados também mantas térmicas para criar um conforto ambiental melhor. Essas mantas térmicas, elas possuem uma condutividade térmica muito baixa, elas funcionam como isolantes. Então, com isso, você consegue amenizar a transferência de energia, criando um ambiente mais confortável lá dentro. E o último fator também que é muito importante
é a diferença de temperatura, né? Quanto maior for a diferença de temperatura entre esses pontos, maior vai ser a transferência de energia também. E representando isso na equação fica dessa forma, né? Esse Q aqui, nós já vimos que ele representa a energia que é transferida, a energia térmica, né? E aí fica assim, né? Ele é diretamente proporcional à condutividade térmica, à área, à diferença de temperatura, e ele vai ser inversamente proporcional à espessura, ou comprimento aqui nesse caso. Esta equação, pessoal, ela é pouco utilizada no ensino médio, tá? Tem livros do ensino médio que nem apresentam esta equação, mas no caso de vocês ela é importante, né? Porque vocês que são da área técnica de construção civil, talvez vocês já até tenham visto essa equação em outras disciplinas da área técnica, ou então ainda vão ver, tá? Quando vocês estiverem falando de isolamento térmico, de conforto ambiental, é importante levar esses fatores aqui em consideração. Bom, alguns exemplos aqui então da condutividade térmica ou da não condutividade térmica são esses desenhos que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, aqui tem um iglu e muitas vezes as pessoas acham estranho o fato dos esquimós tentarem se proteger do frio dentro de uma casa de gelo. Mas isso ocorre porque o gelo ele é um bom isolante térmico. A blusa também é um bom isolante térmico. O papel deles é fazer com que o seu corpo, que está numa temperatura maior do que a temperatura externa, fazer com que o seu corpo não perca energia. Como o gelo é um bom isolante térmico, as pessoas que estão lá dentro vão continuar aquecidas devido à temperatura do próprio corpo. Tá? Quanto mais pessoas estiver lá dentro, melhor. Né? É muito comum utilizarmos no nosso dia a dia materiais, né, que são bons condutores térmicos, mas muitas vezes a gente precisa de um isolante, né, para você segurar a colher sem se queimar. Como vimos, o metal é um bom isolante térmico, então ele vai aquecer rapidamente, né, quando em contato aqui com uma fonte quente. E aí é bom que o cabo dele, a ponta pelo menos, seja de algum tipo de isolante térmico para a gente poder segurar sem problemas. Um outro fato que dá para a gente perceber a diferença de condutividade entre materiais diferentes é no forno. O forno, geralmente, quando em funcionamento, ele vai ter uma temperatura aqui em torno de uns 200 graus Celsius, né? Uma temperatura muito alta. E é interessante o fato de que, quando o forno está nessa temperatura, imagine 200 graus Celsius, todo o forno está nessa temperatura. Inclusive o ar que está lá dentro também está nessa temperatura. A gente consegue abrir o forno e colocar a mão lá dentro. Você consegue colocar a mão no ar a 200 graus Celsius sem se queimar. Porque o ar ele é um mau condutor térmico. Mas se você encostar numa bandeja metálica, você vai se queimar bastante, né? Porque o metal apresenta uma alta condutividade térmica, então você vai receber muita energia desse metal. E o ar que está na mesma temperatura do metal já vai te fornecer pouca energia, por isso você queima com o metal e não queima com o ar que está na mesma temperatura. Bom, seguindo, vamos falar agora da convecção, que é o segundo mecanismo de transferência de energia. E é muito importante vocês terem em mente que a convecção ela vai acontecer só com os fluidos e vai ocorrer devido a uma diferença de densidades que ocorrem nos fluidos por estarem em diferentes temperaturas. Por exemplo, eu tenho aqui algumas moléculas de fluido, imagine que isso aqui seja o ar, por exemplo. Nós sabemos que quando essas moléculas estão numa temperatura maior, elas ficam mais agitadas, né? Ficando mais agitadas, elas vão criar um espaçamento maior entre elas. E assim elas vão ficar menos densas, né? Essa camada de ar vai ficar mais leve, né? Porque as moléculas estão mais espaçadas. Aí uma camada de ar mais leve vai subir. Por outro lado, essas moléculas que estão numa temperatura menor, elas vão ficar mais agrupadas, elas ficam mais contraídas, elas ficam mais próximas e elas ficam mais densas, né? E moléculas mais densas vão descer, vão ficar mais pesadas e elas descem. Então cria-se aqui o que nós chamamos de uma corrente de convecção. Então é comum a gente ver isso nos refrigeradores, né? Seja lá no congelador de uma geladeira ou no ar-condicionado, e a gente percebe que a fonte fria é sempre colocada na parte superior, justamente porque o ar frio, né, vai ficar dessa forma, ele vai ficar mais próximo, que suas moléculas mais próximas umas das outras, ele vai ficar mais denso e aí esse ar frio vai descer. Nele descer, ele vai absorvendo a energia dos alimentos aqui, ó. Né? E vai, à medida que ele vai absorvendo a energia dos alimentos, ele vai aquecendo. E quando ele chegar aqui embaixo, ele já está quente.
Aí o ar quente sobe e vai esfriando à medida que ele vai subindo, né? Porque ele está em contato com o ar frio que está descendo. Então ocorre uma troca de energia aqui o tempo todo, né? Essas moléculas, durante as correntes de convecção, elas ficam colidindo umas com as outras também. E aí até através de um processo de condução, essa energia é transferida aqui também entre esses contatos dessas moléculas, tá? Então, dentro da convecção, dentro dessas correntes de convecção, acontece também uma transferência por condução, porque as moléculas estão se colidindo. Bom, a convecção também é responsável pelos ventos, né? Pela formação dos ventos e também pelas condições climáticas. A praia é sempre um bom lugar para a gente estudar a termodinâmica, né? Eu já citei o exemplo aqui, usando a praia antes, falando do calor específico da areia, comparando com a água, e aqui para entendermos da convecção também é interessante, porque como nós já comentamos antes, nós vimos que durante o dia a areia, por ter um calor específico menor do que a água, ela vai esquentar muito mais rápido, né? A areia vai ficar muito mais quente. E aí o que acontece? Esse ar que está em cima da areia aqui vai ficar mais quente do que o ar que está em cima da água, né? E aí esse ar quente sobre a areia, ele faz o quê? Ele fica menos denso e aí ele sobe. E aí o ar que está aqui sobre a água vai tender a ocupar o lugar desse ar quente. Então o ar que está sobre o mar, o ar mais frio, vai ser direcionado para a direita. E aí você vai criar correntes de convecção aqui, você vai criar ventos direcionados para a praia. Então, durante o dia, à medida que a areia vai esquentando, esses ventos vão ficando mais fortes. Quando dá por volta de 5 horas da tarde, o vento na direção da praia, na direção da areia, é muito forte, né? Porque a areia está muito quente e a água está mais fria. E à noite acontece uma inversão, né? A areia, assim como ela vai esquentar mais rápido, ela vai esfriar mais rápido também. E aí à noite, como a água tem um calor específico maior, ela demora mais para esfriar. Então durante a noite a água ainda vai estar aquecida enquanto a areia vai estar fria. E aí esse ar quente que está sobre a água vai subir, o ar que está sobre a areia vai tender a ocupar o lugar dele. Aí aqui você, durante a noite, vai ter ventos direcionados para o mar. Aí amanhece o dia, começa a inverter de novo. A areia começa a esquentar, a água começa a esfriar, até que por volta do meio-dia é comum, talvez vocês já tenham percebido isso, quando dá mais ou menos meio-dia, as temperaturas da água e da areia se igualam. E aí os ventos param, né? É comum a gente perceber isso. Eles param por volta de meio-dia e aí começa de novo a acontecer à medida que a areia vai esquentando e a diferença de temperatura vai sendo estabelecida. Bom, um outro exemplo, né, relacionado aí às cidades é quando nós temos uma região desse tipo, né, que você tem um bairro e você tem aqui uma área verde. Então acontece algo parecido com o que acontece na praia, né? Porque quando o sol incidir aqui, essa parte do bairro, né, que você tem aqui concreto, cimento e tal, isso vai aquecer muito mais do que a área verde, onde você tem terra e plantas. Então esse ar sobre o bairro sobe, esse ar aqui mais frio vai ser direcionado para a esquerda para ocupar o lugar do ar que subiu. E aí você cria ventos direcionados para o bairro. Então é muito importante a gente ter essas áreas verdes perto dos centros urbanos. Isso ameniza o clima, né? A área verde também ela é responsável por deixar o ar mais úmido, o que ajuda muito também na estabilidade do clima, pelo fato da água ter uma capacidade térmica alta. E aí a gente percebe a importância das áreas verdes, das florestas, né, para o nosso clima, para a nossa vida. Infelizmente, hoje no Brasil tem uma total destruição aí das florestas de uma forma muito irresponsável, né? Bom, seguindo em frente, o último mecanismo de transferência de energia que é a radiação, né? E a radiação ela é muito interessante também, importante, porque ela vai acontecer através de ondas eletromagnéticas. E acontecendo através das ondas eletromagnéticas, a gente vai conseguir transferir a energia de um corpo para o outro sem que os corpos estejam em contato. Por exemplo, nós temos aqui o Sol, que está muito distante da Terra. Nós não temos nenhum meio material entre o Sol e a Terra, né? Aqui nós temos vácuo. E mesmo assim, essa energia térmica do Sol chega até a gente. Ela chega como? Por condução? Não, não tem nenhum tipo de contato. Por convecção? Também não, não tem nem ar aqui. Chega como? Por radiação.
através das ondas eletromagnéticas. E aí eu tenho uma figura aqui mostrando todos os tipos de ondas eletromagnéticas que são emitidas. A radiação que o corpo vai emitir vai depender da sua temperatura. Por exemplo, nós temos uma temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius. Então a gente emite a radiação infravermelho, que as nossas moléculas vibram, devido à nossa temperatura, as nossas moléculas vão oscilar na frequência do infravermelho. Então a gente emite infravermelho. Os objetos também que estão no nosso ambiente também emitem infravermelho, né? E quanto maior for a temperatura, maior a intensidade do infravermelho emitido, né? Então é fácil a gente perceber isso, que a radiação emitida depende da temperatura. A gente percebe até com as cores, por exemplo, né? Objetos mais quentes, por exemplo, vão emitir aí uma cor azul, né? Objetos mais frios emitem o vermelho. E aqui é importante você saber, eu já até comentei sobre isso no vídeo do Minuto IFSP, né? Que essas radiações aqui são perigosas, ultravioleta, raio-x, raio-gama, porque elas têm alta frequência, é o que nós chamamos de radiação ionizante. E essas radiações do visível para baixo não são nocivas, tá? Infravermelho, visível, micro-ondas, ondas de rádio, TV celular, não gera danos nenhum à sua saúde. Tá? E pegando um exemplo aqui, até relacionado com o nosso dia a dia, hoje está muito comum essa situação aqui, né? Você vai num estabelecimento comercial, eles vão medir a sua temperatura com esse termômetro que funciona a partir da leitura da radiação. E vou aproveitar também para desmitificar aqui uma fake news que anda circulando, né? Nada melhor do que o conhecimento para a gente acabar com essas mentiras que estão tomando conta do nosso país. Estão dizendo que essa maquininha aqui ela é nociva à sua saúde porque ela emite uma radiação que vai afetar o seu cérebro e tal. E aí eu já percebi no comércio que as pessoas até pararam de medir a temperatura pela testa, agora elas estão medindo na mão, né? Acho que elas estão acreditando nessas notícias aí. E, na verdade, não faz o menor sentido, tá? Quem emite a radiação aqui não é o aparelho, é você que está emitindo a radiação. Então, o perigo é você, então. Né? Do ponto de vista deles, o perigo seria você. Porque você está emitindo infravermelho. Né? De acordo com a sua temperatura, você vai emitir uma intensidade de infravermelho. O que o aparelhinho está fazendo é detectar o infravermelho que o seu corpo está emitindo e fazer a leitura da temperatura, relacionando com a intensidade do infravermelho. Se você estiver numa temperatura maior, você vai emitir uma intensidade de infravermelho maior. Se a sua temperatura está baixa, você emite uma intensidade de infravermelho mais baixa. O aparelho só vai fazer essa leitura. Tá? Não tem perigo nenhum, então não tem problema em medir pela testa ou pela mão, não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Agora vocês irão fazer aí as atividades relacionadas a esse assunto e nos encontramos no próximo vídeo.